Meus irmãos, boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Deus continue com os irmãos. Amém. É um prazer muito grande revê-los. É uma alegria muito grande para nós também estarmos aqui com os irmãos para adorarmos ao nosso Deus, o nosso Redentor, e aprendermos da sua palavra e também sairmos daqui para servirmos melhor o Senhor nos nossos lares, nos nossos trabalhos e também com os nossos amigos e familiares. Que a luz de Cristo resplandeça na nossa vida e que a glória seja totalmente dele, não nossa. Amém. Desta forma, irmãos, eu peço aos queridos que abram as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 17, do verso de número 1 ao verso de número 10. Lucas, capítulo 17, do verso 1 ao verso de número 10. Diz assim a palavra do Senhor. Disse Jesus aos seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira: arranca-te e transporta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo: vem e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás? Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haver desfeito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fazemos apenas o que devíamos fazer. Amém. Oremos ao nosso Deus. Senhor, nós te damos graças, nós te bendizemos e pedimos, meu Deus, que o Senhor nos abençoe com a tua palavra. Pedimos, Senhor, que o Senhor trabalhe no nosso coração, de sorte que possamos viver, ó Deus, a palavra que estará sendo ministrada nesta noite. Pedimos que o Senhor trabalhe no nosso coração, ó Deus, para que toda incredulidade possa ser, ó Deus, dissipada, possa ser transformada pelo poder do Teu Espírito, e que a nossa fé, ó Deus, seja moldada pelo Teu caráter. É o que te pedimos. Que o Senhor abençoe a Tua igreja nesta noite, pois estamos sedentos, Senhor, da Tua palavra, sedentos, ó Deus, da Tua presença. Precisamos constantemente do Teu auxílio, do Teu direcionamento, para que todo o nosso pensamento, toda a nossa vida, seja para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto ele traz algo
muito importante para a nossa vida, porque ele é um texto riquíssimo, é um texto que nos confronta, é um texto com o qual todos os dias nós estamos rodeados desse contexto, que é como nos comportar na vida cristã. E certamente alguns mais experimentados aqui já tiveram a oportunidade de aconselhar alguém. E também na sua juventude, ou até mesmo agora, independente da idade, nós também recebemos conselhos. Quando nós olhamos para esse texto, não é qualquer pessoa, mas é o próprio Senhor instruindo seus discípulos. Então, todos nós aqui, acredito que somos discípulos do Senhor porque fomos alcançados pela palavra do Senhor. Então, se você se reconhece discípulo, essa palavra é para você. Mas se você também, por acaso, está duvidando da sua fé, essa palavra também indiretamente é para você, porque essa é a palavra de Deus. É a palavra que restaura, que transforma. Então, de certa forma, seja para o ímpio ou seja para o crente, essa palavra deve ser ouvida e deve ser obedecida, porque é a palavra que pode nos levar para o céu, ou é a palavra também que pode nos condenar, se assim nós não vivermos por meio de uma palavra que é santa e poderosa, ou seja, a palavra de Deus, a palavra da salvação. Então eu quero que os irmãos observem o verso número 1, porque aqui ele vai tratar, irmãos, vai nos ajudar a respeito do contexto. Então, para que essa palavra ela possa ter um entendimento correto, para que assim as aplicações venham a ser devidas, é preciso que a gente saiba o que realmente o autor quis dizer e que também o que o Senhor Jesus Cristo está falando para os seus discípulos, não somente para aquele momento, mas também para as nossas vidas. Então, observe o verso número 1, que diz o seguinte: disse Jesus aos seus discípulos. Essa afirmação, ela permeia do capítulo 15 até esse capítulo 17. Então, o contexto para esse momento, Jesus Cristo vai de caminho a Jerusalém, pregando o Evangelho, e desde o capítulo 15, eu peço que os irmãos observem, verso de número 1, vai haver alguns personagens nesse período, nessa caminhada, a qual nós precisamos entender para descobrirmos quem são esses discípulos, e assim para quem realmente está sendo essa palavra. Observe o verso 15, 1. Todos juntos. Aproximavam-se Jesus de todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Verso de número 1 do capítulo 16. Disse Jesus aos seus discípulos. E o verso de número 17, ao qual nós já lemos. Então, observe que esses discípulos aqui não são somente os apóstolos. Essa palavra é uma palavra a qual está sendo dirigida aos discípulos apóstolos e aos demais discípulos que ouviram a palavra do Senhor Jesus Cristo e foram transformados por esta palavra, porque creram no Evangelho. Então, o verso de número 2, quando ele diz um destes pequeninos, algumas denominações vai dizer que é apenas uma criança, né, a qual não tem uma distinção de fé. E aí entra algumas denominações a qual são herdeiras também da reforma, mas que têm uma dificuldade a respeito do pacto, a respeito daqueles que fazem parte da aliança. E se formos olhar à luz de Marcos, Marcos vai colocar uma palavra bem interessante, que estes pequeninos que creem, o apóstolo Marcos vai dizer isso, não somente qualquer pequeninos, mas pequeninos que creem. Então, é muito importante a gente entender isso, porque Jesus Cristo está tratando para uma multidão de discípulos, e também ele não está fazendo distinção de idade, se é criança, se é adulto ou se é já velho, porque lá em Mateus, no capítulo de número 18, Jesus Cristo traz uma criança e diz: olha, se vocês não forem como esta criança,
vocês não entrarão no reino dos céus. Então, a gente pegando esses 3 textos, vamos entender que Jesus Cristo traz realmente uma criança. À luz de Marcos, não é qualquer criança, mas é uma criança que crê no Evangelho, para fazer uma apresentação mais ampla do que é um verdadeiro discípulo do Senhor. E isso, irmãos, traz aqui algo muito importante para vocês, pais. A importância de pregar o Evangelho para os seus filhos. De ser não somente um servo do Senhor, de viver a palavra do Senhor, mas também de proclamar a palavra do Senhor aos seus filhos. Então, é uma pena porque o texto nos exige assim mais tempo para meditarmos. Então, como o tempo é pequeno, a gente vai procurar ser mais sucinto. Então, dito isso, irmãos, vamos ler o verso de número 1 todos juntos. Disse Jesus aos seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. É interessante aqui que o apóstolo Lucas, o evangelista, ele traz a palavra escândalos. Escândalos aqui é inevitável, diz o Senhor Jesus, que venham escândalos. E esse apóstolo, ele resiste a essa palavra, que é muito interessante, para que a gente possa compreender a profundidade da mensagem. Eu não sei se vocês vieram de uma herança, né? Alguém morou aqui no interior, algo dessa natureza, para conhecer Arapuca. Ou para quem mora mais na cidade, né? Um tipo de armadilha, né? De pegar passarinho, e aí tem vários tipos de armadilhas. Essa palavra escândalo, no original, ela era utilizada, para o contexto daquelas pessoas, ela era utilizada como um tipo de armadilha para pegar pássaro. Era especificamente a madeirazinha, uma madeira pequena, que ficava em cima do açapão. Quando os pássaros entravam, alguém com a linha puxa, ou então passasse a isca pode estar presa à madeira, quando o passarinho puxa, ela é pega, certo? Então, essa palavra é utilizada para esse fim, para pegar pássaros. Com o decorrer do tempo, os judeus utilizaram essa palavra, esse tipo de ilustração para qualquer tipo de tropeço, fazer tropeçar uma pessoa, fazer o mal a uma pessoa. E por fim, ela é utilizada aqui por Jesus não somente para algo físico, mas sim para uma finalidade espiritual. Então, esse escândalo aqui, ele está mostrando que, está trazendo à tona que é um prejuízo muito grande para aqueles que faz um destes, ou somente discípulos do Senhor, a caírem em tropeço, ou em escândalo. Observe que o verso de número 1, ele diz ai. Essa palavra ai, normalmente nas Escrituras, é utilizada para condenação. E aí essa condenação, ela vem no verso de número 2. O que acontece quando por onde vêm os escândalos? Ele diz que é inevitável, mas ai do homem. No Evangelho de Mateus vai dizer do mundo. Então, se a gente tem uma visão aqui ampla dos 3 evangelhos, poderíamos dizer aqui de um homem ímpio, ou de um homem que procede do mundo, à luz do Evangelho de Mateus. Então, observe que para estes, ou seja, para estes que não servem a Deus, mas que procedem do mundo, melhor, o quê? Melhor fora que se pendurassem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirada no mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Então a gente já sabe que esses pequeninos está tratando de quem? Dos discípulos do Senhor, sejam crianças, sejam adultos ou idosos, mas os verdadeiros discípulos, aqueles que fazem parte do pacto da aliança com o Senhor, que confessaram Cristo como seu Salvador. Mas é interessante, irmãos, porque mais uma vez ele traz aqui um contexto histórico. Jesus Cristo faz uso de algo cotidiano para trazer a mensagem do Evangelho de forma
prática para aquelas pessoas. Essa pedra de moinho, e aí eu faço mais aqui, chamo mais os irmãos, aqueles mais antigos, mais idosos, mais experimentados, né? Embora eu tenha apenas 31 anos, mas eu sei o que é uma pedra de moinho. Uma pedra grande, né? Um instrumento que não se usa mais, mas que era usado com animais, porque a pedra era muito pesada, ela servia para esmagar milhos, grãos, tirar da casca, né? Dependia do tipo de grão, mas especificamente o milho. Então eram dois tipos de pedra, uma pedra ficava embaixo, e essa pedra de moinha normalmente se utilizava circular ou quadrada, ficava acima do milho, e o animal, como ela era muito pesada, o animal tinha que ficar em círculo girando para que esse milho fosse moído. Então Jesus Cristo faz uso dessa vida cotidiana, desse instrumento dos judeus, e faz uso também de uma pena capital, não dos judeus, mas dos povos vizinhos, quando ele diz, a parte B, parte A, melhor fora, né, que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar. É isso aqui que eu queria que os irmãos observassem, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Então, para aqueles povos vizinhos, se utilizava um tipo de pena capital que era por afogamento. Se amarrava uma pedra pesada, dependendo do tipo de crime, e levavam o cidadão para o mar e jogava ele vivo ao mar. E a pedra, por ser muito pesada, ela levava o cidadão até lá ao fundo, e a família não tinha condição nem mesmo de ter o corpo do seu filho ou do seu parente, para que pudesse sepultá-lo. Então, observe aqui que Jesus Cristo faz uso dessas duas realidades, para mostrar que, embora essa pena fosse cruel, fosse terrível, ela jamais se compararia, nem chegava perto, do que fazer tropeçar um desses pequeninos, ou seja, do que fazer tropeçar os filhos de Deus, porque a penalidade seria a condenação eterna, seria a vida eterna sem Deus, seria o próprio inferno. Então, dito isso, irmãos, o Senhor Jesus Cristo agora, e aqui essa palavra, ela é focada para os fariseus, que desde o capítulo 15 até esse momento, há uma disputa, há uma perseguição com relação a Jesus Cristo. Esse momento agora aqui, Jesus Cristo agora muda o cenário, é como se os fariseus desistissem, e Jesus Cristo agora voltasse para os seus discípulos e falasse uma mensagem, a qual nós, servos de Deus, precisamos também estar atento, porque essa palavra também nos envolve a nossa vida. Aí observe o verso de número 3. Diz, todos juntos? Somente a parte A. Acautelai-vos. É como se Jesus Cristo, após ter dito isso, e eu queria que os irmãos imaginassem aqui como se os fariseus, que aí você vai observar no capítulo 15, que a gente já leu, o verso número 2, que diz, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, estes comem com pecadores, estes recebem pecadores e comem com eles. É como se esses homens saíssem, e Jesus Cristo agora quisesse dar uma lição aos seus discípulos. Ele diz, acautelai-vos. Mas acautelar de quê? De fazer tropeçar um destes pequeninos. Perceba que esse acautelai-vos, ele não somente para os ímpios, mas também para os crédulos, para os seus discípulos. Ele mostra para os seus discípulos como eles deveriam tratar um ao outro. E isso, irmãos, traz para nós uma reflexão da forma como nós estamos tratando os nossos irmãos. E ele prossegue dizendo, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. O Senhor Jesus Cristo, irmãos, ele
não está dando uma opção, ele não está colocando uma opção para os seus discípulos. Primeiro ele está chamando a atenção, depois ele dá uma ordem. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E a palavra repreender aqui, a tradução mais adequada seria confronte-o. Irmãos, quantos de nós, muitas das vezes, nos anulamos em situações a qual nós deveríamos colocar uma postura, quando nós observamos o nosso irmão desfalecer ou viver uma vida de pecado, e às vezes, muitas vezes, nós somos patentes da situação e nos omitimos, talvez por não perder, com medo de perder a amizade, ou quantas motivações, às vezes até aparentemente zelosa, mas que na realidade ela não agrada ao Senhor quando ela não é colocada de acordo com o que o Senhor Jesus Cristo nos instrui. Então, irmãos, observe que o Senhor Jesus Cristo está chamando a nossa atenção a não nos anularmos. E aqui é interessante que esse contexto aqui, o verso número 3 e 4, ele mostra por trás dessas ordenanças do Senhor algo que falta muito nas nossas vidas, na vida de muitos cristãos, que é sermos transparentes, sermos verdadeiros, sermos sábios, mas também, irmãos, sermos amorosos. Às vezes, o cristão ele está passando por dificuldade, está errado, e quantas vezes são aqueles irmãos que, ao invés de levantar, ele cava um buraco mais fundo ainda, como aqueles homens para atirar a pedra daquela mulher que adulterou. O Senhor Jesus Cristo diz: quem não tem pecado, atirem a primeira pedra. Irmãos, isso traz também para nós. Quantas vezes você já foi ferido por uma palavra, por uma atitude, até mesmo por uma expressão? Quantas vezes nós fomos feridos, nós fomos machucados, não pelos de fora, mas pelos de dentro. E isso é doloroso. Mas eu trago aqui para os irmãos o oposto. A nós refletirmos quantas as vezes nós ficamos em um local, em uma situação a qual nós não agimos correto e nem sequer percebemos que nós também falhamos por falta de sabedoria, por falta de amor ao nosso irmão. É interessante, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo não está encobrindo a nossa responsabilidade de consertar o erro, de apontar o pecado. Mas a verdade, ela deve ser tratada e deve ser apresentada com amor. Porque a verdade, por mais que seja verdade, se ela não for apresentada com amor, ela mata, ela destrói. O Senhor Jesus Cristo, ele nos apresenta um evangelho, não um evangelho que mata, mas um evangelho que restaura, um evangelho que traz consolo, que aponta sim o pecado, que mostra sim a falha, mas não uma apresentação que traga o irmão à vergonha, à destruição, mas sim uma mensagem que restaura, que transforma, que dá vida àqueles que estão à beira da morte. Irmãos, essa palavra é para o meu coração, é para o seu coração. Precisamos dobrar os nossos joelhos, pedir ao Senhor que o Senhor nos dê essa sensibilidade de olhar ao nosso redor e identificarmos pessoas tristes, pessoas que precisam de um consolo, precisa de uma palavra amiga, precisa de um irmão em Cristo que está ao seu lado para carregar a carga junto, de entender o seu pecado, o seu defeito, o meu defeito, mas assim como Cristo, nós corrermos para os pés da cruz e buscar ao Senhor clemência.
Então é isso, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo está tratando aqui. E observe que ele mostra isso por todo o Evangelho, e os apóstolos entenderam isso. Então, eu peço um irmão voluntário, por favor, que abra em Gálatas 6:1 e 1 Tessalonicenses 5:14, rapidamente, para que a gente possa compreender essa disposição a qual nós precisamos vivê-la. Gálatas 6:1 e 1 Tessalonicenses 5:14. Primeira Tessalonicenses 5:14. Então, irmãos, essa é a palavra que os discípulos entenderam e mais na frente deixaram registrada para que nós possamos absorver essa verdade e cuidarmos uns dos outros. Observe que o verso de número 4, Jesus Cristo, respondendo a pergunta de Pedro, ele diz: se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. No Evangelho de Mateus, o apóstolo Pedro pergunta, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes 7 ao dia? Jesus Cristo diz, não 7, mas 70 vezes 7. O que esse homem de Deus, o apóstolo Lucas, está registrando aqui, não tem a ver com conta aritmética, não tem a ver com multiplicação ou adição. Na realidade, o que o Senhor Jesus Cristo está mostrando aqui é justamente a questão de que a medida do perdão, ela não deve ser medida por circunstância ou por causa. Na realidade, o apóstolo Lucas, ele está tratando aqui, registrando aqui as palavras do Senhor Jesus Cristo a respeito dos fariseus. Porque, para eles, os fariseus e os saduceus, eles entendiam que para um homem ser perfeito, ele deveria perdoar no dia o mesmo pecado 3 vezes. Então, Jesus Cristo, quando utiliza essa palavra 7, ou 70 vezes 7, ele não está mostrando aqui se você vai perdoar por dia 7 vezes ou 490 vezes, mas ele está mostrando aqui que nós devemos perdoar por um motivo muito maior. E um motivo maior do que esse é saber que, sendo nós pecadores, devedores, Jesus Cristo nos perdoou. Então, eu conversava com a irmã e ela dizia o seguinte, olha, eu não consigo mais olhar no rosto do meu irmão. Eu não sei se você já passou por alguma situação dessa natureza, a qual você foi mastigado tanto, que você não consegue olhar mais os olhos daquela pessoa, talvez da igreja ou de um familiar, aquela pessoa que pisa no teu calo, você faz o bem e ela continua pisando, e chega a um ponto que dizer, eu já passei das 490, já está 491. Ao ponto, irmãos, de às vezes dizer, olha, tudo bem, eu sou pecador, mas eu não sou tão miserável como essa pessoa. E aí é onde mora o problema, onde mora o perigo. Porque quando normalmente, nós seres humanos pecadores, quando nós queremos colocar na balança a medida do perdão, nós comparamos não com relação a Cristo, mas nós colocamos o nível do perdão com relação ao outro. Olha, eu vou perdoar essa pessoa porque eu sou bom, vou perdoar essa pessoa porque eu já entendo o Evangelho. Ainda que isso tenha um certo sentido, o foco não é esse.
O foco de eu perdoar o meu irmão, de você perdoar o seu irmão, de você ajudar o seu irmão, mesmo que ele tenha te ofendido, é porque você já recebeu um perdão a qual você não merecia. Então, o alvo, a pessoa a qual nós devemos nos espelhar, não é o homem, mas é o próprio Cristo. E todas as vezes que nós olharmos para o Senhor Jesus Cristo, que você olhar para o Senhor Jesus Cristo, você vai reconhecer, se assim o Espírito de Deus habita no seu coração, você vai entender: Senhor, eu não mereço nada do que vem do Senhor. Nada do que essa pessoa fez, ela se compara com a dívida que eu tinha para com o Senhor. Então, por mais, irmãos, que aquela pessoa, que talvez esteja aí na sua mente, tenha feito mal contra o irmão, ou até mesmo daqui da igreja, ou algum irmão na fé de outra igreja que você conheça, não há justificativa para guardar a ira, a disputa no coração. Jesus Cristo já o perdoou. Jesus Cristo já mudou a sua vida. Essa é a maior razão de perdoarmos, de amarmos o nosso próximo, de viver o verdadeiro evangelho, de amarmos independente de. Então, observe, irmãos, continuando, que para isso, imagine agora aqui o Senhor Jesus Cristo dizendo isso aos seus discípulos, e aí a gente entende o que os apóstolos pediram. Diz, verso 5. Todos juntos. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Tem situações que a gente diz: Senhor, aumenta-nos a fé, porque somente o Senhor. É interessante que esse versículo aqui é um dos versículos mais mal compreendidos na Bíblia. Porque para um evangelho que estão ensinando por aí, diz que você só deve realizar dependendo da sua fé. Você só pode realizar, para o contexto deles, milagres, mudança de vida, dependendo da sua fé. Então não depende de Deus, mas depende de você. Quando nós olhamos para esse contexto, há uma abordagem bíblica fiel, nós compreendemos que essa fé, ela não procede de nós. Primariamente, ela não é a fé salvífica. Na realidade, a tradução aqui deveria ser melhorada, porque todas as vezes que na sua Bíblia tiver aumenta-nos a fé, ela está tratando da fé verdadeira. Só que no original, a palavra aumenta-nos a fé deveria ser acrescenta-nos fé, e não aumenta-nos a fé, porque todas as vezes que tiver um artigo antes da fé, está tratando da fé salvífica. E aqui, na realidade, como os irmãos imaginem aqui, quem fala inglês, que é uma língua que, né, basicamente universal, né, para tudo, você vai ali, vai comprar, não é cachorro quente, é hot dog, né? Então tá aí, tá em tudo que é lugar. Algumas palavras para você tentar explicar, faz um arrodeio e etc. Irmãos, imagine aqui uma língua morta já, de mais de 2000 anos atrás, que não se fala mais. Então é uma dificuldade muito grande de poder pegar adjetivos, substantivos, pronomes, para tentar trazer para nós uma mensagem compreensiva da graça do Senhor para a nossa vida. Então a palavra mais adequada aqui, a tradução seria acrescenta-nos fé, e não aumenta-nos a fé, senão ia estar tratando da fé salvadora. E aqui não se está tratando de fé salvadora, mas sim uma disposição, uma consequência da fé salvadora, que é uma postura cristã, uma vida de santidade, uma vida que demonstra
arrependimento, fé, compreensão, porque já foi alcançado pela palavra do Senhor, como nós já tratamos anteriormente. Então, por isso, corrigindo aqui essa tradução, de novo, peço aos irmãos, então disseram os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos fé. E aí eu peço que os irmãos observem o verso número 6, todos juntos. Respondeu-lhes o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. No Evangelho de Mateus, vai apresentar como uma montanha. E aqui, irmãos, os irmãos só, se possível, conferir, ele traz algo muito interessante, que é a amoreira. Ele diz, respondeu-lhes o Senhor, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Mais uma vez, o Senhor Jesus Cristo aqui faz uso do cotidiano. Essa amoreira era um tipo de planta, segundo a tradição rabínica, a qual a raiz delas era maior do que o próprio caule da árvore. Então, para os judeus, seria impossível arrancar uma árvore dessa natureza, porque a raiz era tão profunda que era mais fácil cortar no tronco do que tentar arrancá-la. Então, à luz dessa informação, quando a gente lê novamente, a gente percebe que para os discípulos seria algo que impossível fazer isso. Então, isso traz o mesmo entendimento do apóstolo Mateus, quando diz, diga a esse monte, transplanta-te no mar. Para os discípulos seria o quê? Impossível. Então, são vários autores narrando uma mesma história, olhando para o mesmo fato. É como se acontecesse um acidente aqui e pedisse para todo mundo aqui escrever o que aconteceu. O que foi que você viu? Certamente teríamos vários relatos aqui diferentes, mas falando da mesma coisa. Então, irmãos, para os discípulos isso seria impossível. Então ele diz, respondeu o Senhor Jesus, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Então, o Senhor Jesus Cristo está mostrando aqui que uma verdadeira transformação de vida, a sua fé, ela é demonstrada na sua forma de viver. E aqui, irmãos, traz um problema muito grande, porque às vezes nós falamos que amamos, quantos cristãos dizem que amam o seu irmão, mas quantas das vezes, por algum problema, alguma disputa, às vezes um desgaste, e Deus te dá a oportunidade de exercer uma postura santa, e às vezes nós nos retraímos, e muitas das vezes falhamos, por não demonstrar um verdadeiro amor cristão. Ninguém que está aqui nesta noite está livre de acontecer algo dessa natureza com a sua vida. Então, a palavra de Jesus Cristo é para a nossa vida. Acautelai-vos. Precisamos, irmãos, não somente conhecer, mas precisamos viver. Que é um filme antigo que passou agora na Rede Globo, Matrix. É um pouquinho antigo. E eu, passando o canal, eu vi uma frase muito interessante, que ele disse, olha, entre os dois autores, disseram, olha, há uma grande diferença, não tem nada a ver com o Evangelho, mas que a gente tira o princípio. Há uma grande diferença entre conhecer o caminho e trilhar o caminho. No nosso contexto cristão, nesse aspecto não faz diferença. Há uma grande diferença nesse aspecto, entre conhecermos o caminho e trilharmos o caminho.
entre conhecer a palavra e viver a palavra, entre conhecer o amor e viver o amor. Então, Deus, Ele não somente, irmãos, quer ver o nosso crescimento, mas Ele quer também que nós reconheçamos o senhorio dEle na nossa vida. E esse senhorio é demonstrado na nossa vida ao nosso tratamento com o nosso irmão, no nosso cuidado com a nossa família, com o tratamento com os nossos bens. É isso que o Senhor Jesus Cristo está mostrando aqui. Ele faz uma ilustração no verso de número 7 ao verso de número 10, mostrando justamente para nós, para encerrarmos, que como cristãos nós devemos fazermos, trabalharmos, andarmos juntos, não esperando de Deus um aplauso, uma recompensa, como se nós merecêssemos alguma coisa, mas fazermos ao Senhor, servirmos a Ele, não pelo que Ele faz por nós, mas pelo que Ele é. Ele é o Senhor, Ele merece toda a glória. E observe o verso número 7 a 10. Todos juntos, qual de vós tem um servo ocupado na lavoura, ou lhe dirás quando ele voltar do campo, vem já e põe-te à mesa, e que antes não te diga, prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás e beberás? Porventura terás de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haver feito quanto lhe foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Irmãos, isso é maravilhoso, porque depois do Senhor Jesus Cristo dar essa instrução para os discípulos, e aqui surge na nossa mente uma possibilidade de haver uma certa disputa entre os irmãos. Isso no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 9, a gente vai observar bem isso, que é uma certa disputa de quem será o primeiro no reino de Deus. O Senhor Jesus Cristo aqui, Ele traz para nós algo que nós precisamos ficar, como diz o meu pai, de orelha em pé, né? Prestar atenção, porque é possível que nós caiamos na nossa soberba, por fazer o bem, por ser visto como uma pessoa santa, como uma pessoa que faz as coisas corretas. E isso, se não for direcionado, conduzido, administrado por Deus, é possível, irmãos, que ainda você sendo um crente fiel, estando aqui abaixo de chuva, né, como chegamos aqui alguns molhados, ainda assim está desagradando o Senhor por não compreender como deve ser o serviço a Deus. O Senhor Jesus Cristo está aqui dando uma cortada na raiz da nossa hipocrisia, da nossa autossuficiência, mostrando que o nosso serviço a Deus, o nosso serviço ao nosso próximo, deve ser não esperando de Deus uma recompensa, não esperando de Deus, para alguns aí, carros, né? Não, eu vou para fazer um pacto de 12 semanas e assim por diante. Não, nada disso, irmãos. Graças a Deus, a nossa igreja tem labutado por instruir os irmãos a ter uma vida pautada na palavra, a servir o Senhor, porque Ele é Senhor. Independente das nossas circunstâncias, seja no momento de alegria ou de tristeza, que a nossa vida, a nossa fé, o nosso serviço a Deus deva ser um serviço voluntário, um serviço que parte de um coração transformado e não de um coração que negocia com Deus. Então, preste atenção, irmãos.
na forma como nós tratamos os nossos irmãos, é a forma como nós estamos servindo a Deus. A forma como você está trabalhando lá com o seu patrão, lá no seu departamento, você patrão, é a forma como você está servindo a Deus, porque tudo é de Deus. Então ele está mostrando aqui justamente algo que nós cristãos precisamos ter e precisamos viver: servir ao Senhor, não esperando algo em troca, porque sem merecermos, o Senhor nos serviu. Ele não é o nosso servo, mas Ele nos serviu e Ele nos serve. Ele deu o seu próprio Filho, o Senhor Jesus Cristo, para morrer no nosso lugar, para perdoar os seus pecados, para tirar você da miséria, da condenação, para dar a você, dar a mim, dar a nós a esperança de um lar eterno. Não é uma esperança a qual os homens oferecem, a qual pode ser mudada amanhã, mas é uma esperança que descansa na cruz de Cristo. Jesus, Ele já cumpriu, Ele já realizou, Ele já conquistou por nós, para que possamos descansar nele e servi-lo por toda a nossa vida, para amar os nossos irmãos, aos nossos irmãos, porque Cristo nos amou primeiro. Ele amou os irmãos, Ele deu a si mesmo por nós. Então, irmãos, essa é a palavra de Deus para a nossa vida. Que Deus abençoe a vida dos irmãos, para que saiamos daqui pensando como nós estamos tratando nossos irmãos, como nós estamos nos procedendo, seja aqui ou no trabalho, qual é o seu procedimento, a sua conduta, para que da sua vida não venha a ser uma vida de escândalo, mas o oposto, uma vida de santidade, de bênção, uma vida moldada pelo caráter do Senhor. Que Deus os abençoe, que Deus derrame da graça dele sobre a sua vida, para que a vida dos irmãos resplandeça a glória de Cristo na sua família, no seu lar, em nome de Jesus. Amém. Se os irmãos tiverem alguma pergunta ou acrescentar alguma coisa, os irmãos sintam-se à vontade. Se não, eu passo a palavra ao irmão. Sendo assim, eu passo a palavra ao presbítero. Estar assim concluindo. Sim, irmãos, que Deus os abençoe. Que os irmãos saiam daqui regozijando por saber que Cristo, Ele se compadece de nós. Cristo, Ele nos ama apesar de como nós somos miseráveis. Por conhecer a palavra do Senhor e muitas das vezes sermos vencidos por tanta bobagem, tanta coisa passageira. Mas ainda assim, Deus, Ele nos repreende, nos molda, nos traz de volta para vivermos uma vida que agrade o Senhor. E Ele escolheu você e a mim para nos levantarmos, para andarmos juntos na presença do Senhor. Então, que Deus o abençoe, que Deus renove a sua fé, para que na próxima quarta-feira, no próximo domingo, todos os momentos da nossa vida a gente possa estar servindo ao Senhor com todo o nosso coração. Que Deus os abençoe.